Olá, a partir de agora você acompanha conosco mais uma edição do programa Fórum. A falta de consciência e de cidadania por parte dos brasileiros e o mito de que o serviço público não tem dono é o argumento utilizado por algumas pessoas quando dizem que os gastos do serviço público não têm controle. Essa mentalidade tem fundamento? Nas últimas décadas, o serviço passou por um processo de reaparelhamento e informatização, tudo com o objetivo de implantar na administração pública filosofias que antes seriam próprias apenas da iniciativa privada, entre elas qualidade total, metas e produtividade. Segundo informação no site do Ministério de Orçamento e Gestão, os fornecedores já contam com um serviço completo de informações sobre os materiais ou bens a serem adquiridos e grandes avanços foram obtidos na área de compras governamentais. Mas quais são as regras a serem observadas por administradores públicos e privados nas contratações do serviço público? Para falar sobre compras no serviço público, recebemos o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Jorge Ulisses Jacobi. Olá, doutor Jacobi, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fórum. Olá, Rafael. Quais são, doutor Jacobi, as principais características das compras no serviço público para a gente começar aí a falar sobre esse tema? Existe uma semelhança com a compra da iniciativa privada e uma substancial diferença. A semelhança com a iniciativa privada, eu costumo dizer, é um comparativo com a pessoa que ganha pouco. Quem recebe pouco, que é o caso do nosso país, tem pouca receita, ele antes de fazer qualquer compra tem uma preocupação muito grande em fazer uma boa pesquisa de mercado e comprar o de melhor qualidade pelo menor preço. Mas há uma diferença substancial. Enquanto a iniciativa privada não é necessário que a pessoa esteja documentando tudo o que faz, como os servidores públicos têm que prestar conta sistematicamente da sua conduta perante o particular e perante toda a sociedade, ele tem o dever de documentar todos os atos. Então, quando você, na sua casa, decide comprar um aparelho de televisão de melhor qualidade, sabendo que está pagando mais por isso, basta você justificar para você mesmo ou para a sua família, né? Mas quando você está trabalhando com o dinheiro público, você tem que demonstrar que essa qualidade justifica o aumento do preço. Seria essa a diferença, então? Essa substancial diferença que existe. Por outro lado, Rafael, nós não podemos ter a ilusão, a meu juízo, e nem nos termos da lei, de que o particular e a administração pública vão sempre conseguir comprar pelo mesmo preço. Não é verdade. Hoje, o nível da economia informal no nosso país é muito grande. Então, a lei estabeleceu que quando o administrador público vai efetuar uma compra, ele não deve estar preocupado com o preço da iniciativa privada, porque ela caminha no setor informal da economia. Ele tem que estar preocupado no preço que é praticado no âmbito da administração pública. Veja só, pela lei de licitações, a Lei 8666 de 1993, no artigo 15, ela estabelece dois parâmetros, entre outros, dois parâmetros que são importantes para a nossa conversa aqui. O primeiro deles é que quando nós vamos fazer uma compra, nós temos que estar preocupados com as regras de aquisição e contratação de iniciativa privada. Mas o preço deve ser balizado pelo preço praticado no âmbito da administração pública. É comum, inclusive, no particular, você sabe disso, chegar num estabelecimento e ele perguntar, doutor, o preço é com nota ou sem nota? Né? Verdade. E nós, da administração pública, nos guiamos pela economia formal. E, além disso, seria ofensivo à isonomia que a gente pudesse comprar de quem está sonegando imposto. Né? Então, a regra hoje é nos basearmos pelo preço praticado no âmbito da administração pública. Não é como regra o que se faz na iniciativa privada. E quais são, doutor Jacobi, as principais normas que regulamentam as compras no serviço público? Isso. Então, veja só, na esfera, no Brasil inteiro, nós temos uma lei que rege esse tema, uma só norma, em princípio, que é a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Na esfera federal, nós temos outros diplomas que vieram a flexibilizar e aumentar a eficiência das compras da administração pública. Um deles é o decreto 3931, que foi reformulado pelo decreto 4342 de 2001, que estabelece o sistema de registro de preços. Esse decreto pode ser copiado pelos estados e municípios no Brasil inteiro, cada um pode ter o seu próprio decreto, ou simplesmente baixar um decreto adotando da iniciativa federal. Esse decreto facilitou muito as compras e agilizou as compras na administração pública. Para você ter uma ideia, um dos problemas que nós enfrentamos no nosso país, na área de compras, na verdade, Rafael, não é um problema da área de compras, é um problema da área orçamentária e financeira.
Durante todo o ano, isso acontece em todos os órgãos, nós vivemos a pão e água. E no final do ano, o dinheiro é liberado em volume muito grande. Só que nesse momento não dá tempo de fazer licitação. E o dinheiro não aplicado tem que ser devolvido. Veja só, existe um sistema, esse sistema de registro de preços, ele permite que durante o ano você planeje todas as compras, faça uma licitação e deixe os preços registrados. Quando o dinheiro chega no final do exercício, a licitação já está toda feita. E é só você emitir as notas de empenho, ou seja, fazer nesse momento as compras. É como se fosse um processo de licitação que você fizesse uma reserva, colocasse a mercadoria na prateleira do fornecedor, mas já tivesse o preço na mão. Então isso facilita muito as compras de final de exercício, né? E reduz os problemas que a gente tem hoje, que é a aplicação de multa. Né, Rafael? Você vê muito gestor recebendo multa porque ele sai querendo comprar rápido, final de exercício, Verdade. não dá tempo de todo o processo licitatório, e aí o Tribunal de Contas acaba multando ou proibindo a compra por emergência no final do exercício. Né? Os tribunais de contas do Brasil inteiro. Com o sistema, a gente consegue planejar a aquisição e efetuar uma compra melhor, sem aquela correria de final do ano. No final do ano é só emitir empenho. E como lidar com aquela questão de menor preço e qualidade? Você precisa utilizar a técnica do menor preço, mas precisa primar pela qualidade. Como o administrador público deve lidar com isso? Rafael, essa é uma questão muito interessante. Veja você, durante muito tempo no nosso país se bateu na tecla de que é dever do administrador público comprar pelo menor preço. Inclusive, as pessoas dizem assim, a regra na lei de licitações é comprar pelo menor preço. Mas veja você, na lei, no artigo 45, quando o legislador vai conceituar os tipos de licitação, são 4, menor preço, técnica e preço, melhor qualidade, maior lance, melhor técnica e maior lance, você verifica que nessas últimas 3, ele só diz. E na primeira ele diz assim, compra por menor preço é daqueles que atenderem os requisitos do edital e cotarem o menor preço. Então veja só, a nossa dificuldade hoje, isso em todo o serviço público, é indicar como nós podemos definir parâmetros de qualidade para que só exista competição entre aqueles que oferecerem produtos de qualidade. Então veja só, um dos itens que eu posso sugerir a você, compra de imobiliário. Há algum tempo atrás era menor preço. Hoje a gente exige 10 anos de garantia de fábrica, a gente exige o revestimento, nós exigimos a textura, pintura, resistência. Então isso tudo é possível você colocar. A competição de preços só vai acontecer entre os que garantirem a qualidade exigida no edital. Não é, veja, por exemplo, se você sair hoje para comprar uma camisa, se você for comprar camisa de menor preço, será que é o seu tamanho? Não é? Será que é o tecido que você quer? Será que tem a resistência adequada? Então, tudo isso você define primeiro no edital. E os que oferecerem aquelas condições serão escolhidos de menor preço como regra. Aí existe um problema, que é o seguinte, como definir o parâmetro de qualidade sem restringir demais a competição? Porque uma das regras da licitação é garantir a isonomia. Só que você só é obrigado a garantir a isonomia entre os produtos que atendam o que você deseja. Até a jurisprudência dos tribunais de contas hoje está mudando. Já existem acordos, inclusive do TCU, que determina zero pela qualidade. Do Tribunal de Contas do Distrito Federal também nós temos acordo em que recomenda ao gestor zero pela qualidade. Imagine que você compra, foi o caso encontrado, um dos exemplos que eu poderia citar, compra de imobiliário. 6 meses depois, todo o imobiliário estava quebrado. O dinheiro público foi tão mal empregado quanto aquele que comprou superfaturado, porque jogou o dinheiro público fora, num país em que, já que nós não podemos ficar aumentando permanentemente a receita, que a gente pelo menos zele pela boa aplicação. Pois é. E quais seriam os critérios que o administrador público deve observar na hora de comprar? Existem alguns critérios básicos? Se ele deixar de observá-los, vai incorrer em que tipo de penalidade para ele? Como é que fica essa questão? Olha, veja só, Rafael, por mais incrível que possa parecer, esses critérios estão dentro da própria lei. É verdade que eles estão, aspas, meio escondidos na lei, né? Mas eles estão na própria lei. Então nós temos 2 artigos em que esses requisitos estão lá colocados. O artigo 12, quando ele trata de obras e serviços, e o artigo 15, quando trata de compras. Vou dar alguns exemplos. No artigo 12, diz que o primeiro item, quando você vai zelar numa contratação de uma obra ou de um serviço, é segurança.
E nós vemos o serviço público contratando obras com escadas sem corrimão. Cadê a segurança? Ah, o arquiteto não quer. Paciência para o arquiteto, mas nós estamos empregando dinheiro público. Claro. Outro exemplo. Dentro de obras e serviços, um item que se chama, que está lá colocado, que é dever, quando você vai contratar uma obra ou um serviço, zelar pela economia na execução, conservação e operação. E aí se torna injustificável, por exemplo, que você construa um prédio inteiro, né, como a gente tem aqui em Brasília no ONB, um minhocão do ONB, debaixo da terra, que vai exigir iluminação e ventilação artificial o ano inteiro. Isso não pode ser feito num país tropical. Na área de compras, por exemplo, o artigo 15 define que quando nós formos fazer uma compra, nós temos que pensar em compatibilidade com o sistema que nós já temos. Nós não podemos estar toda hora exigindo equipamentos de última geração, se o que nós vamos ter aqui dentro, não adianta nada de comprar uma impressora de última geração, se o nosso computador não é de última geração. Você tem que pensar em compatibilidade. Outro item lá na área de compras, nós já nos referimos aqui, é a questão, por exemplo, do prazo de garantia. Nós temos que, quando vamos fazer uma compra, de pensar nas futuras condições de manutenção. Imagine o seguinte exemplo. Você faz a definição de um carro, potência do motor, número de portas, né? Você faz a definição de um automóvel. E o automóvel mais barato é um importado. E que não tem, em Brasília, condições de manutenção. Se você quer o veículo quebrar, vai ter que ter manutenção em São Paulo, ou só vai ter uma assistência técnica. É uma boa compra? Não é uma boa compra. Então quer dizer que para garantir a qualidade do serviço público é essencial que se tenham todos esses cuidados já na hora de contratar, já na hora de se preocupar ali com a compra, é isso? Exatamente. Na hora de se preocupar com a compra, você tem que pensar no futuro. O que eu vou fazer no futuro? Eu vou ter manutenção, assistência técnica, garantia. É exatamente por aí, Rafael. Ok. Como é que é feito o controle de processos para a aquisição de materiais das próprias compras em si? Doutor, existe algum modelo específico que o país adota? O que a gente mais observa? Veja só, o Ministério do Planejamento, tanto no governo anterior como no governo atual, a gente sente uma linha de continuidade progressiva, uma melhoria permanente, né? Então, esses modelos, eles hoje estão estruturados na esfera federal no Comprasnet. E no Distrito Federal e em todos os estados do país, houve uma concessão de recursos internacionais pela modernização da administração pública. E a gente está tentando montar, estamos no país inteiro tentando montar bancos de dados referenciais. Ou seja, como descrever produto, quais são os preços que aquele produto você está comprando. E, em alguns casos, até o sistema trava se você for comprar um produto que o outro está comprando acima de 20%. Então, esse é o sistema de controle. Além disso, os tribunais de contas têm se aperfeiçoado, estabelecido ferramentas para que a gente possa auditar um sistema e chegar à conclusão, essa compra é boa, uma compra ruim, uma compra bem feita, né, uma compra mal feita. Porque o gestor ele vive permanentemente com um problema. Ele quer empregar bem o dinheiro público, mas ele tem medo hoje, né? Tem medo da ação do Ministério Público, tem medo das multas do Tribunal de Contas, que são cada vez maiores. Nós temos multas aplicadas de 5, 10, 50, 100 mil reais. De multa, não é dever de ressarcir o erário, não. É multa por gestão danosa ao erário. Então, são valores expressivos. São valores que podem levar o servidor público à sua pobreza, né? Até porque pode ser descontado em folha. Mostram essas multas, essa quantidade de multas, que o administrador talvez não esteja preparado como deveria estar? Como é que você vê essa questão? Você tocou no ponto fundamental, Rafael. Na verdade, é despreparo. Veja só, hoje o gestor público ele é colocado para fazer licitação, mas ele não recebe qualificação antes. Eu costumo dizer assim, 90% das irregularidades que a gente encontra se deve ao despreparo, à falta de treinamento, à falta de capacitação. 10% é o pessoal que realmente quer roubar dinheiro público e está ocupando um cargo público com essa função, se enriquecer à custa do contribuinte. Mas 90% dos nossos problemas é falta de preparo. E as pessoas, quando são colocadas nessa função, membro de CPL, de comissão de licitação, pregoeiro, elas não sabem nem o risco, aspas, que estão correndo, né? Se elas soubessem, talvez nem aceitassem a função. Doutor Jacobi, a gente faz o primeiro intervalo agora e daqui a pouco voltamos com mais uma parte da entrevista hoje no programa Fórum, falando sobre compras no serviço público. A gente volta já.
Compras no serviço público. Este é o assunto em destaque hoje aqui no programa Fórum, quando estamos recebendo o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Jorge Ulisses Jacobi. Dr. Jorge, um outro assunto bastante comentado, né, nas licitações. Como encarar este problema hoje? O superfaturamento, nós vimos no bloco passado que há uma diferença entre superfaturamento e o preço de um produto de maior qualidade. Sim. O preço de um produto de maior qualidade tem que custar mais mesmo. Mas quando nós estamos fazendo apuração de superfaturamento, na mentalidade do empresário surge a ideia de que se um produto custar X, quando ele vai vender para o governo, ele dobra o preço, 2X. Ele aumenta arbitrariamente o preço. Isso é um superfaturamento. O fato do produto dele normalmente custar mais do que o produto do concorrente pode ser justificado com qualidade. Agora, ele cobrar mais caro porque está vendendo para o governo, não se justifica. Aí nós temos que fazer uma separação no plano legislativo, o plano teórico, e no plano prático. No plano legislativo, a norma cuidou de todos os detalhes para que o empresário tivesse a segurança para não ter que cobrar mais no serviço público. O plano legislativo na Constituição Federal foi estabelecido lá no artigo 37, inciso 21, que é dever do poder público zelar pelas condições efetivas da proposta. Em cada um dos contratos com o governo, a gente deve fazer uma aferição da equação do lucro, e esse lucro é garantido durante toda a execução do contrato. Na lei de licitações, há a obrigação de reajustar os preços com inflação, se a inflação é obrigada a reajustar anualmente, e mais do que isso, se houver atraso no pagamento de uma fatura, isso pouca gente sabe, é dever do poder público atualizar monetariamente o valor dos seus contratos. Muita gente não sabe disso porque no passado houve uma jurisprudência dizendo que não pode pagar atualização monetária. Hoje a própria jurisprudência já evoluiu, é lei hoje, se o poder público atrasar, ele tem que pagar atualização. Agora veja só, e mais do que isso, teve uma outra garantia que se você não observar é crime. Existe um prazo para pagamento, até R$8.000 na administração direta, vou falar só da administração direta federal. A administração direta federal, o prazo para pagamento das faturas até R$8.000 é 5 dias úteis. Acima de R$8.000, 30 dias. Veja só, e se você não cumprir isso por falta de dinheiro, poderá haver problema na lei de responsabilidade fiscal. Só que não pode passar os amigos na frente dos inimigos, ou vice-versa. Né? Não se pode mudar a ordem das faturas. Se mudar a ordem do pagamento das faturas, eu pagar primeiro os meus amigos, isso é crime. Está lá no artigo 92 da lei, da reclusão. Agora, isso é o plano legislativo. Na prática, o que a gente observa? Os órgãos continuam pagando atrasado. Tá? Chega a ser escandaloso os atrasos na administração pública de 6 meses, 8 meses. E o administrador público, o empresário, para se proteger, ele coloca o risco do pagamento dentro do preço do produto. E acaba, com isso, se sentindo justificado a cobrar mais. Então, eu acredito que uma das fortes tendências hoje do controle é obrigar o administrador público a pagar dentro do prazo da lei, que é um mal, a causa do problema do superfaturamento hoje é essa. Se a gente quiser ser rigoroso com quem cobra mais no serviço público, a gente pode considerar que é crime. Está lá no artigo 96, inciso 1 da lei de licitações, é crime cobrar mais só porque eu estou negociando com o serviço público. Só quer dizer que, de certa forma, pode significar que é uma sobrevalorização. Isso. Quando não é uma sobrevalorização, é a questão do superfaturamento, que é o crime, é isso? Que é o crime, exatamente. Então, veja só, na legislação a gente acabou colocando uma expressão popular, superfaturamento. Na verdade, o superfaturamento é quando você fatura um preço a mais. Sim. E sobrevalorização, o meu produto pode ser sobrevalorizado licitamente ou ilicitamente. O meu produto custa mais caro porque ele tem maior qualidade. Ou ele está sobrevalorizado quando eu vou negociar com o governo. A ideia do superfaturamento, realmente, embora não seja tecnicamente uma expressão adequada, é a expressão que hoje ficou consagrada até na legislação, superfaturamento. Né? Doutor Jacobi, para que os nossos telespectadores tenham uma noção, quanto se gasta hoje no Brasil com as compras? Veja só, no governo federal, só no Poder Executivo, alguma coisa perto de 13, foi gasto em 2003, 13 bilhões e 100 milhões de reais. Né? Isso não abrangeu o Ministério da Defesa nem o Ministério Público da União. Então, são 13 bilhões. Né? Dentro desses valores, por exemplo, eu colocaria assim para você, o que mais se gasta hoje é serviço de pessoa jurídica. Né? Dentro desse valor, 7 bilhões. Né? Depois nós temos diárias, material de consumo, passagem, consultoria. Consultoria, inclusive, Rafael, houve uma mudança no quadro da consultoria nos últimos anos no país. Antes, era muito comum um servidor público que estava ganhando pouco,
arrumar uma consultoria via organismo internacional para ficar fazendo o mesmo que ele já fazia ganhando mais. Né? Então ele ganhava do serviço público, ganhava uma consultoriazinha. Sim. E isso foi vedado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias da Esfera Federal. Numa demonstração de austeridade, o governo federal, Sim, claro. ele passou a proibir que um servidor público vá trabalhar no organismo internacional para prestar consultoria no serviço público. Né? Ou numa empresa privada de consultoria. Hoje você só pode contratar consultoria no serviço público se a maior autoridade do órgão declarar que os seus servidores não têm competência para realizar aquele objeto. Então aí sim você pode contratar. E com isso, graças a uma ação integrada dos tribunais de contas, dos governos, começou-se a reduzir o pagamento em consultoria. Reduziu-se muito, né, muito. E em 2003 se reduziu-se ainda mais nessa área de... chegou-se a uma redução em torno de 3%, valores na ordem de 425 milhões de reais, né, que foi gasto em consultoria no país. Essa quantidade de gastos com compras hoje pelo serviço público no país, como é que o senhor a avalia? É grande, mediana? Eu diria o seguinte, está havendo um estrangulamento na despesa de custeio. Né? Ou seja, o governo está enfatizando o pagamento de dívida e menos ainda em investimento, mas está havendo um estrangulamento. Tanto que você vê até a redução de material de consumo. Né? Hoje você vê muito servidor público levando a canetinha da sua casa para o trabalho. Antes o caminho era inverso. Né? Ele pegava no serviço público e levava para casa, para o filho, para a escola, mas hoje em dia o caminho está sendo inverso. Né? Está havendo realmente uma austeridade muito grande na redução da despesa. O que chama a atenção, Rafael, nesse quadro, é o fato de que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados e também do Distrito Federal vêm recomendando, façam licitação. A licitação tem que ser a regra. A licitação não pode, a dispensa de licitação e a inexigibilidade não pode ser exceção. E o que nós estamos vendo é que, embora o governo crie outras modalidades, como o pregão, como outras modalidades que são muito ágeis, ainda metade do dinheiro público é gasto sem licitação. Em 2002 foi 50%, em 2003 51%. E esse valor não pode crescer. É preciso que a gente acredite na modalidade da licitação como uma forma de contratação, não a exceção, dispensa ou inexigibilidade. Né? O pregão tem contribuído de alguma forma? O que a gente pode falar sobre ele hoje? Veja só, o pregão foi uma modalidade de licitação instituída na administração anterior. Ela realmente ela é muito ágil, né? Basta 8 dias para você colocar um edital na praça, né? Então ela é muito ágil. Mas há algum problema com relação ao pregão que o senhor vê como especialista? Veja só, hoje no nosso país nós gastamos 13% da despesa em pregão, o que é ótimo. Só que se acreditava que o pregão ia reduzir a contratação sem licitação. Na verdade, ele retirou o dinheiro da concorrência, da tomada de preço, do convite, ele retirou das outras modalidades. Qual é o problema que existe hoje no pregão? Primeiro, ele exige uma grande qualificação do pregoeiro, porque ele tem que decidir tudo na hora. Né? Tudo na hora. Ele tem que ser um artista, ele tem que ter domínio, grande mobilidade, domínio da sessão, né? Não pode ser uma pessoa tímida. E o pregão só se aplica a alguns tipos de compra. Quando você quer maior qualidade, o pregão não é a ferramenta ideal. Por exemplo, se você tiver que fazer uma licitação de técnica e preço, não pode fazer. Para alguns produtos de informática, não pode fazer pregão. Há uma restrição a isso. Não se pode contratar obras no Brasil por pregão, não se pode contratar serviço de engenharia por pregão. Né? Então, há uma série de restrições ao uso. Mas é uma grande ferramenta de trabalho e mostra que o país andou bem nessa direção. Né? Ele é ágil e ele realmente convence o administrador público a utilizar, porque é uma ferramenta muito boa. Né? É melhor você qualificar um do que qualificar muitos. Né? Você investe na qualificação de um. De novo, é aquele problema que você nos trouxe. Né? É um problema da qualificação, do treinamento, né? Do preparo do servidor público. Tá. As compras sem licitações, doutor Jacobi, são mais baratas? É uma ótima questão, porque as pessoas acreditam que a licitação faz com que o serviço público compre mais caro. E não é verdade. Nós temos pesquisadores no nosso país que têm revelado, um deles, inclusive, recentemente, numa conversa informal, o Dr. Henrique Voigt, ele nos revelou que fez um comparativo. E a conclusão é estarrecedora. Quando o administrador público tem liberdade de comprar, ele contrata mais caro do que aquele que se submeteu a uma licitação. Às vezes é por causa da pressa. É uma compra por emergência, ele não tem tempo de pesquisar. Mas isso não justifica. Não justifica que, na maioria dos casos, sem licitação, o administrador público acabe comprando mais caro. O que mostra que a licitação é um bom procedimento em favor do contribuinte.
Eu até estou falando em dispensa e inexigibilidade, deixa eu dar uma diferença, né, Claro, entre os dois. acho que seria importante. Veja só, o legislador ele diz que em duas hipóteses você pode fazer contratação sem licitação. Uma delas é dispensa e a outra é inexigibilidade. Inexigibilidade é tratada no artigo 25 da Lei de Licitações e você só pode utilizar inexigibilidade quando for inviável a competição. Inviável a competição ela pode ser por motivo de fato ou de direito. Por exemplo, motivo de fato, só tem um fornecedor. Tá? Então, é inviável a competição e inexigível. Ou um motivo jurídico. Eu registro o direito autoral desse produto, então você só pode comprar de mim. Né? Em alguns casos em que o fornecedor é também o dono da patente. Né? Então isso pode acontecer. Sim. É o caso, por exemplo, das assinaturas dos periódicos. Né? Então a gente tem na minha área, na área de licitações e contratos, a gente tem os periódicos da editora Fórum, né? Da editora Zenit, da editora NDJ. Então existem vários periódicos e as normas na esfera federal dizem assim, nesse caso você compra direto do editor. Sim. Agora, a dispensa de licitação, ela não tem um motivo exato como a inexigibilidade. Pode ser emergência, pode ser por causa do valor pequeno, pode ser porque é um diário oficial. Então, todas essas hipóteses estão cuidadas no artigo 24 da Lei de Licitações. Hoje, no nosso país, Rafael, nós temos mais de 30 hipóteses de não fazer licitação. Em 1922, no Código de Contabilidade Pública, nós tínhamos 3. Brasília foi construída, isso me lembra muito o professor Carlos Mota, de Minas Gerais, uma das maiores autoridades desse assunto. Brasília foi construída com o Código de Contabilidade Pública. As regras de licitação estavam dentro do Código de Contabilidade Pública e tinham 13 hipóteses só de não fazer licitação. Hoje nós temos mais de 30 e o administrador público fica enrolado, porque ele não sabe, são tantas que ele se perde qual caminho escolher. Né? Então essa seria basicamente a diferença. E qual seria a dica do senhor para que esse administrador encontre efetivamente esse caminho? Bom, veja só, um deles é se guiar bem pela jurisprudência dos tribunais de contas. Elas estão hoje muito bem, você vai nos sites dos tribunais de contas e encontra as palavras-chave, né, faz uma pesquisa. A outra hipótese, Rafael, é ele se preparar para a emergência, para as situações rápidas que exigem. Então, veja só, é comum quando a gente está fazendo um treinamento de servidor público, o servidor público encontrar e dizer assim, o meu chefe desceu correndo a escada e exigiu que eu comprasse na hora. Todo ano é assim. Ora, se todo ano é assim, compete ao empregado público, ao servidor público, estabelecer uma ferramenta para que quando o chefe dele pedir alguma coisa rápido, ele já tenha o material pronto. Então, uma delas é o pregão e a outra é o sistema de registro de preços. Nós temos verificado que os órgãos que implantam o sistema de registro de preços, por exemplo, agora a Presidência da República implantou, o Ministério do Planejamento implantou, os Correios e Telégrafos implantaram, a Caixa Econômica Federal está implantando. Então, todos os órgãos estão aderindo a um sistema que você deixa tudo pronto, esperando o administrador pedir. Né? Eu até produzi um trabalho sobre essa ferramenta, que é o livro Sistema de Registro de Preços e Pregão. Está no livro do senhor? Está no livro. Esse livro ele teve assim, uma demanda muito grande, foi muito rápido. Ele foi lançado em maio e em setembro esgotou a primeira edição. Foi para a segunda tiragem, né, e agora em abril a gente deve estar fazendo a segunda edição dele com pequenas alterações. Porque a gente mostra que é possível que o administrador público, mesmo quando a cúpula não planeje bem, é possível o administrador público estar no escalão técnico inferior, ele consiga estabelecer ferramentas de trabalho que ele dê conta do recado. Né? Na verdade, quem faz o serviço público hoje, não só as diretrizes da administração pública, dos dirigentes, mas é o servidor público que também tem que se preparar. Né? E se preparar muito bem, porque hoje ele tem, como eu comentei com você, duas grandes preocupações. Né? A atuação do Ministério Público, a atuação do Tribunal de Contas, a vigilância da sociedade, a imprensa. Né? Então, hoje, ser servidor público não é como era 30 anos atrás, em que você dizia assim, filo porque quilo. Hoje, se você disser isso, você vai preso. Claro, esses institutos Cadê estão a muito mais motivação? presentes, né, para ajudar a fiscalizar e tudo isso. Exato. Doutor Jacobi, a gente vai fazer mais um intervalo agora. Okay. E daqui a pouco voltamos com a última parte do programa Fórum, falando hoje sobre as compras no serviço público. A gente não demora.
Estamos de volta com o programa Fórum, hoje entrevistando o Dr. Jorge Ulisses Jacobi, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nosso assunto hoje são as compras no serviço público. Dr. Jacobi, no bloco anterior falávamos um pouco a respeito da questão do superfaturamento. Para o pessoal ter uma ideia, né, e até onde é possível dizer sobre isso, onde estão as principais punições, quem são os principais responsáveis por este problema, o superfaturamento? Veja só, a legislação admite que os tribunais de contas apliquem multa de até 100% do valor do dano. Tá? Então, dentro da norma, tanto a comissão de licitação pode ser punida por isso, quanto o objeto pode ser punida por isso, quanto a empresa contratada. Inclusive, há uma norma dentro da lei de licitações que agora o Tribunal de Contas da União aplicou recentemente, nós no Distrito Federal também estamos aplicando, que é, quando constatamos superfaturamento, nós chamamos os servidores responsáveis e a empresa, dentro daquela conotação de que a empresa pode ter uma justificativa, o produto dela pode ser de melhor qualidade, então ela tem a oportunidade de se defender. E quando nós condenamos, hoje é permitido ao Tribunal de Contas fazer a condenação solidária. Né? Dentro da lei da legislação em geral, a lei de licitações permite fazer a condenação solidária, que está no artigo 25, parágrafo 2º. A lei de improbidade considera improbidade administrativa fazer uma compra superfaturada. E existe também uma preocupação muito grande também na legislação da reparação do dano civil. Então nós podemos condenar a pessoa, além de multar o servidor público, nós podemos condenar a ressarcir o erário. Você tem exemplos marcantes, por exemplo, os casos do TRT de São Paulo, que é muito comentado pela imprensa, né? Eu não estou dizendo que a versão da imprensa está correta, né? Mas que é um caso emblemático para estudo. Né? É comum, inclusive, se fazer uma compra ou uma contratação e depois, por mudanças contratuais, o preço ir se elevando. Quer dizer, no momento da licitação, o preço está correto, mas depois, na execução do contrato, não. É comum também haver mudança do próprio objeto para encobrir esse interesse em se superfaturar. A sociedade, Rafael, pode participar desse esforço. Hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, nesses dias agora, no mês de janeiro, estará apreciando a questão da denúncia. Se aquele que denuncia no Tribunal de Contas tem que estar identificado. Há uma diferença na legislação. A legislação que rege o servidor público diz assim: para denunciar contra um servidor público é preciso que a pessoa esteja devidamente identificada e qualificada. Mas o Tribunal de Contas apura denúncia, inclusive anônima. O Supremo Tribunal Federal, agora numa decisão de dezembro, decidiu que o Tribunal de Contas, quando julga improcedente, que é inconstitucional o artigo que permite ao Tribunal de Contas manter o sigilo do denunciante. Então, dentro da lei de licitações, existem duas possibilidades do cidadão nos ajudar e ajudar a toda a sociedade. Porque quando há um superfaturamento, o dinheiro vai faltar na ponta, né? Vai faltar na merenda escolar, vai faltar na cesta básica. Então, é preciso que a sociedade participe nesse ponto. E você, inclusive, colocou isso no começo. O dinheiro de ninguém, o dinheiro público é o dinheiro de todos. Né? É esse paradigma que nós temos que mudar. Então, veja só. Dentro da lei de licitações, existe a possibilidade do cidadão participar em dois momentos. Primeiro, impugnando o edital. Aí exige uma ferramenta técnica que às vezes o cidadão não tem. E essa está no artigo 41. E a outra hipótese está no artigo 113. Ele pode denunciar ao controle interno ou ao Tribunal de Contas. E a partir dessas denúncias, todas elas são apuradas. É impressionante, mas nós trabalhamos apurando todas as denúncias. O que não pode acontecer, e isso lamentavelmente existe, o licitante vai ao processo licitatório, tenta mudar o edital, não consegue, e depois, ou então ele fica calado, né, não fala nada, e lá no meio da licitação ele perde a licitação e se propõe a atrapalhar o processo licitatório, vai denunciar no Tribunal de Contas com o simples espírito de tentar atrapalhar a administração pública. Isso existe muito. É muito comum, inclusive, um licitante que vê que vai perder uma licitação e reclamar no Tribunal de Contas. Então, para isso, o legislador, o que ele fez? Existe uma jurisprudência que é muito pouco compreendida. Se você é licitante e não impugnou o edital na época certa, virou regra do jogo. Dali em diante, você não pode mais reclamar do edital, mesmo que seja na fase de julgamento. E nós, no Tribunal de Contas, não podemos dar guarida a esse licitante que age de má fé, que fica querendo atrapalhar a licitação porque não venceu. Então, existe um momento certo para o licitante impugnar a licitação. Está lá na lei, no artigo 41. Se ele não faz nesse tempo, não pode fazer depois. Nem perante o Tribunal de Contas. Na esfera federal, o TCU já assentou bem essa jurisprudência. Né?
para que a gente não fique dando guarida a essas pessoas que não têm compromisso com o interesse público. Tá. Agora, a utilização do pregão reduziu um pouco a questão do superfaturamento, doutor? Reduziu muito. Olha só, na esfera federal se apurou que o pregão chegou a reduzir em 25% o preço das compras, com muito mais transparência. Então, todos os fornecedores juntos, né, e os preços vão sendo negociados, vão sendo baixados. Eu me recordo aqui um caso do TRE do Distrito Federal, em que só numa licitação, né, eles fizeram a licitação num dia, um dos primeiros pregões que foi feito no TRE, aqui na administração do Dr. Lécio, como presidente do TRE, um dos primeiros pregões que ele fez lá, numa licitação, de um dia para o outro, economizou R$60 mil. Numa. Né? Imagine isso ao longo do exercício, isso diluído ao longo do exercício, quanto se economizou. E mais do que isso, o que a gente nota? No pregão tem menos recurso. Por que tem menos recurso? Porque todos estão vendo quem está dando o lance. Então, a pessoa já entra, o fornecedor já entra na sala dizendo assim, o fornecedor tal está aí, eu vou perder esse pregão, porque ele cota preço menor. Né? E a garantia da qualidade está na análise que o pregoeiro faz da proposta. Então, a gente tem conseguido boas economias. Observe que na época, quando o Ministério do Planejamento implantou o pregão, tinha muita crítica em relação a ele. E com o passar do tempo, a gente está descobrindo que essas críticas eram improcedentes. Não se pode, como eu disse, contratar tudo por pregão. Né? Mas o que pode ser contratado por pregão, a gente deve contratar por pregão. Hoje, como é que está essa questão das propostas de mudança na legislação que trata das compras no serviço público, doutor Jacob? Veja só, a imprensa tem noticiado que se caminha para uma tendência, uma proposta de mudança na legislação para valorizar o pequeno e médio empresário. É um esforço que o governo está fazendo. Eu diria que não é necessário mudar a legislação. Hoje, a nível infralegal, ou seja, a nível de decreto, é possível estabelecer parâmetros que valorizem a pequena empresa. Veja você, e o pessoal inclusive diz o seguinte, mas nós temos que valorizar a economia local, não é justo que um prefeito seja obrigado a fazer uma concorrência e só venha gente de fora. Na verdade, falta conhecimento para definir parâmetros para isso. Na lei de licitações tem o artigo 23, parágrafo 1º. Na própria lei. Da própria lei. E veja só, hoje o governo está trabalhando com a hipótese de uma mudança na lei. Não precisa mudar a lei. O que nós precisamos é regulamentar alguns dispositivos que já existem. Qual é a vantagem disso? Em primeiro lugar, nós não teremos a necessidade de uma nova lei. Isso demanda esforço do Congresso, novo treinamento, nova qualificação de todo mundo. Ao passo que se você trabalhar a nível infralegal, há uma acomodação mais rápida da norma. Existem hoje em tramitação mais de 50 projetos de lei que tentam mudar a lei de licitação, todos casuísticos. Né? E está vindo aí uma proposta de mudança pelo PPP, parceria público-privado, que é uma ferramenta discutível. Tem méritos e tem deméritos nela. Por quê? Porque em alguns pontos ela acaba abrindo mão da licitação. É fato que o governo hoje não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, mas nós já temos, de certo modo, as concessões e permissões que resolvem um pouco isso. A legislação ela tem pequenos avanços, mas a gente se preocupa com o encaminhamento dela no futuro, porque ela pode ser uma porta aberta a descaminhos do interesse público. Ok. E essa questão da informatização em todo o processo de licitação, né? Existem sistemas de informatização que ajudam nesse processo? Como é que é essa realidade hoje, não só na esfera federal, mas também a nível de estado e até mesmo a nível de município? Veja só, eu diria para você assim, o que se caminhou nesses últimos 6, 7 anos no governo federal equivale a quase 50 anos de história. Uma grande evolução. Uma grande evolução, e isso graças a novas ferramentas. Então, o governo federal está na frente, muito na frente que os estados. O estado que mais se aproxima disso é o estado de São Paulo. Né? As pessoas estão percebendo que se montar bancos de dados como referência, por exemplo, Comprasnet. Né? O Comprasnet, lá tem classificado mais de uma centena, mais de 100 mil produtos de referência. Isso é muita coisa. A gente já tem lá catalogados os preços desses produtos. Observe que na própria lei de responsabilidade fiscal, o governo federal prometeu auxiliar estados e municípios. E isso não fez como nós achamos que deveria fazer. O que o governo fez foi abrir uma linha de crédito. Está lá no artigo 64 da lei de responsabilidade fiscal, ele abriu linha de crédito. Mas, na verdade, ele não investiu na formatação de novos modelos. Isso está sendo feito com recursos internacionais. O governo federal está avalizando esses recursos internacionais e estão programas de modernização da administração pública financeira, na parte financeira e nessa parte. Se a gente não se preocupar com a aplicação do dinheiro público a nível de despesa, a nível de licitação, dispensa e nível de licitação, na verdade nós temos pouco para trabalhar.
Porque folha de pagamento, um prefeito, um governador não pode trabalhar. Né? Ele pode reduzir um pouco, mas não tem. Nós precisamos de servidor público. Terceirização também em alguns pontos andou limitado. Então o que nós temos que trabalhar hoje é comprar bem, comprar com qualidade, pelo menor preço, dentro da garantia da qualidade. A gente pode concluir que o atual modelo normativo da administração pública nesse sentido, compras, né, do serviço público, ele atende às demandas gerenciais do setor público? Ele atende, Rafael, e inclusive é modelo para outros países. Veja você que já saiu reportagem na imprensa oficiosa, mostrando que um dos pontos que no Brasil reduz a corrupção é a nossa lei. Se nós compararmos a nossa legislação com a dos organismos internacionais, nós vamos ver que a nossa legislação é muito mais severa, muito mais transparente, mas muito mais transparente que a legislação dos organismos internacionais. O nosso país está muito mais avançado. Eu até diria que se alguém tem que copiar de alguém, os organismos internacionais têm que copiar a lei de licitações, né? E não nós ficarmos copiando o que tem na legislação estrangeira, porque ela não dá a transparência que a nossa dá, a visibilidade. A transparência melhor a visibilidade, né, dos atos. Né? Então quer dizer que na atualidade, o senhor acredita que a sociedade tem menos razões para desconfiar dos processos de licitação nas compras do serviço público? Hoje a realidade então mudou em relação ao passado? Mudou muito, veja só. Antes, há um exemplo significativo na construção de uma rodovia. Antes, quando estava de ponta a ponta, se exigia que a empresa tivesse feito nos últimos 6 meses uma rodovia igual àquela, que era para restringir o mercado. Hoje nós temos ao contrário. Hoje você vai fazer uma grande rodovia, você pode dividir em partes, você pode dividir em tipo de serviço, pavimentação, sinalização. Então hoje a competição está muito mais ampliada pelas regras de parcelamento, pelas regras da valorização da economia de escala. Então hoje nós temos, o que acontece é que não se conta à sociedade o que tem acontecido de bom. Né? Por exemplo, essa ideia de 25% de redução dos preços com o pregão. Ninguém conta isso, lamentavelmente. Então a sociedade não é suficientemente esclarecida. Esclarecida e também não se sente participando. Tem um desmando do dinheiro público, está asfaltando uma rua que já está asfaltada. As pessoas, poucos têm a consciência da cidadania de entender que o dinheiro público é de todos e todos têm que participar disso, porque senão vai faltar dinheiro. Tá. Os brasileiros têm como exercer o chamado controle social? Qual a forma desse final de entrevista? Qual que seria a forma que você indicaria para quem está nos assistindo? Antes de a gente falar em controle social, a gente tem que falar em educação. Porque se a pessoa não tem a noção verdadeira da cidadania, não se sente participativo nisso, como cidadão, ele não vai tentar ajudar o controle externo, o Ministério Público, o Judiciário. Agora, depois disso, tem mecanismos. Né? E a melhor forma é a gente questionar no Tribunal de Contas. Por que estão asfaltando aquela rua? Porque o cidadão tem direito de fazer dos tribunais de contas o que o ministro Carlos Veloso colocou uma vez, casas de esperança. Né? Então, se a sociedade nos demandar mais, nós temos como responder melhor essas demandas. Ok. Doutor Jacobi, a gente agradece a participação do senhor aqui no programa Fórum. Temos certeza que foram informações bastante esclarecedoras para o nosso público. A gente deixa espaço para as considerações finais do senhor acerca deste tema tão importante, não só para o operador do direito, mas também para quem quer entender um pouco mais a respeito das compras do serviço público. Rafael, eu tenho que agradecer a você e dizer que esse espaço para nós é muito importante. Há um ditado do Salomão Ribas, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que diz assim: controle não tem torcida organizada. Mas eu acho que se a gente conseguir mostrar o que a gente faz em termos de controlar e que essa legislação pode ajudar a sociedade, a transparência, o progresso, o bom emprego de dinheiros públicos, a sociedade vai apreciar muito mais o nosso trabalho. Então eu tenho muito que agradecer a você e a toda a sua equipe da TV Justiça. Muito obrigado. Ok, mais uma vez os nossos agradecimentos ao Dr. Jorge Ulisses Jacobi, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e esteve conosco aqui hoje falando a respeito das compras no serviço público. E o programa Fórum termina aqui. Até o próximo.